Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 9, dos versículos 1 ao 15. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Nesse trecho, então, o apóstolo Paulo inicia defendendo a sua condição de apóstolo, defendendo o seu apostolado. E ele já fala o seguinte: não sou apóstolo, não sou livre, não vi ao Senhor. O dom de apóstolo que é tratado nas Escrituras, inclusive em Efésios 4, versículo 11, vai falar sobre alguns dons, uma lista de dons, e fala sobre o dom de apóstolo. Ele é um dom que exige alguns pré-requisitos, e um deles exatamente está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 9. Ter visto ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo viu a Cristo glorificado quando no caminho de Damasco ele tem aquele encontro com o Senhor, o que é relatado lá em Atos, no capítulo 9. Outro requisito, então, estaria em Gálatas 1, no versículo 12, que seria aprender de Cristo, receber os ensinamentos diretamente de Cristo. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E o outro requisito, no versículo 1 de Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Seria justamente ser enviado, não por homens, mas enviado diretamente de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. E o dom de apóstolo, então, exige alguns pré-requisitos, como ter visto o Senhor, recebido a revelação e aprendido diretamente com Ele e ter sido enviado diretamente por Cristo. Paulo recebeu essas informações e viu ao Senhor glorificado. Os 12 apóstolos, tratados nos 4 evangelhos, receberam as suas orientações de Cristo na terra, no seu ministério terreno. Então, nós temos aqui alguns requisitos para o dom de apóstolo. Isso já nos mostra que hoje esse dom não está mais em operação, justamente porque hoje nós temos a palavra de Deus. Isso nós veremos mais à frente nas próximas reflexões. Mas Paulo está falando isso e ele fala de alguns direitos também dos apóstolos. Nós vemos nos versículos a seguir dos direitos de
poder deixar de trabalhar para se dedicar inteiramente a esse ministério, a esse serviço de levar a palavra de Deus, para poder, sem impedimento, se dedicar de forma completa, né? De levar a sua esposa junto, de poder realmente buscar o seu sustento, não enriquecer de forma alguma, mas ter o seu sustento básico para poder se dedicar de forma completa ao Evangelho. E ele fala isso, desses direitos que os apóstolos têm, mas ele remonta a algo importante. Ele fala assim: nós não semeamos a vocês coisas carnais, coisas humanas, mas coisas espirituais, né? E como nós trouxemos coisas espirituais muito mais importantes do que as coisas materiais, não seria então não seria algo tranquilo que nós possamos recolher as coisas materiais para o nosso sustento, para poder continuar servindo ao Senhor e aos irmãos? Mas ele fala algo, ele vai além, ele diz assim: eu escrevo essas coisas não para que se faça assim comigo, mas eu abro mão disso tudo e faço porque seria melhor morrer do que alguém fazer vão o seu ministério. E por que ele está falando essas coisas? É importante, aqui no meio dos coríntios haviam falsos apóstolos que estavam explorando o povo e cobrando altos valores do povo para supostamente entregar então bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo traz essas coisas e diz assim: eu não quero que se faça assim comigo, eu estou sofrendo todo o dano e estou correndo atrás para que não recolher entre vocês coisas materiais, para que não se faça o meu ministério, para que eu possa ser diferente daqueles falsos apóstolos, entregando a vocês as coisas espirituais, né? Não explorando o povo. Que se ele continuasse na mesma recolhendo bens materiais, ele podia ser confundido com aqueles falsos apóstolos, e por isso ele fala todas essas coisas. Eu sou um apóstolo, ele defende seu apostolado, fala dos direitos que os apóstolos teriam, fala de obrigações também, que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, é uma ordem de Deus, conforme o versículo 14. Entretanto, ele diz assim: não se faça assim comigo, porque eu não quero ser confundido com os falsos apóstolos. E uma reflexão para nós, hoje em dia, não convido a gente a olhar para fora, para os outros, mas olhar para nós mesmos. De que forma nós estamos contribuindo para o ministério de Cristo? De que forma nós estamos contribuindo para o evangelho de Cristo? Nós estamos pondo algum impedimento para que esse evangelho, para que a palavra de Deus seja promulgada, ou nós somos aqueles que contribuem e que fazem de todo o possível para contribuir com esse evangelho? Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.